Queridos, boa noite. A graça e a paz de Cristo Jesus seja no nosso coração. A gente louva a Deus porque primeiro domingo a gente ceia, né? A gente celebra a ceia do Senhor. E nesta noite, como é nós estamos no meio do ano, no momento de repensar a nossa vida na trajetória. Geralmente a gente faz retrospecto ainda no meio do ano, ver como é que foi um semestre, ver como é que a gente vai viver daqui para frente, daqui até para o final do ano. As coisas vão correr mais rápido, parece. Geralmente no segundo semestre tudo passa mais rápido. E é o momento da gente olhar para trás. Olhar para trás e pensar quantas coisas nós acertamos, quantas coisas nós erramos, e redefinir, repensar o presente à luz do que nós vemos olhando para esse primeiro semestre, e também pensar aquilo que nós precisamos da graça de Deus para poder continuar. Nesse exercício de olhar para trás, avaliar o presente e poder olhar daqui para dezembro, a gente não pode tirar do nosso foco a palavra de Deus. Ela tem que ser o crivo, ela tem que ser o critério, ela tem que ser a lente interpretativa de tudo aquilo que a gente vai processar lá no seu trabalho, na sua família, no ministério, na relação conjugal, em todas as nossas relações da gente com a gente mesmo, é a gente com Deus. Tem que ser pela lente da palavra de Deus, porque foi ela que Deus deixou e aqui Deus revelou sua vontade para nós. Eu gostaria de, nesta noite, que nós meditássemos na palavra de Deus sobre essa perspectiva, memória e esquecimento. Guarda na tua mente, no teu coração, memória e esquecimento. São duas coisas que, no ativismo do trabalho, da família, a gente não consegue manter isso aceso e vivo dentro de nós. Constantemente, o Espírito de Deus precisa cutucar meu coração e teu coração e dizer: Cristiano, o que é que você precisa, onde você precisa exercitar a tua memória, lembrar de coisas, e, ao mesmo tempo, esquecimento para a gente vigiar as coisas que a gente não pode esquecer. O sermão de hoje, que Deus quer falar ao meu coração e ao teu, é exatamente isso. A gente tem coisas na vida que a gente precisa se lembrar. E existem coisas na vida que a gente não pode se esquecer. Então, é um momento de a gente avaliar a nossa vida à luz da palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês, honestamente, que eu fui muito confrontado quando meditava, orava e pensava nesse sermão para hoje, e ao ponto de dizer: Senhor, me ajuda. E como hoje é um dia de ceia, eu gostaria que nós lêssemos o texto da ceia, de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Convido você a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, do 23 até o 34, a primeira parte. Diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco.
Memória e esquecimento. Essas duas coisas revelam muitas coisas sobre mim e sobre você, sobre nós. Do que você se lembra de fazer e do que a gente se esquece de fazer, mostra as nossas escolhas. E escolha mostra a prioridade do nosso coração. Existe um livro muito trabalhado no Ministério Infantil e por todos os pais, que diz o seguinte, que a gente deve, chama pastoreando o coração da criança, que a gente nunca deve pastorear a atitude, não pode dar uma de esses métodos, vamos pastorear as atitudes dos nossos filhos. A gente tem que pensar que a atitude brota do coração. Tudo aquilo que a gente faz ou não faz, revela aquilo que está dentro do nosso coração. Revela os desejos do nosso coração, revela as prioridades do nosso coração. Queridos, eu não sei se você tem ficado angustiado ao longo do tempo, justamente de ter muita coisa, à luz do que nós meditamos na semana passada, uma coisa que martelou na minha cabeça e que a pesquisa me deixou boquiaberta, é que a gente tem muita coisa para fazer e pouco tempo. Lembre-se disso, que quem não estava aqui no domingo passado, a gente falou sobre o uso saudável para a glória de Deus das redes sociais, e uma das coisas de uma pesquisa que eu trouxe, que se a gente somar todas as coisas que a gente... Desculpa, quem já ouviu, vai vir de novo. Se a gente somar todas as coisas que a gente faz em um dia, porque a gente é multitarefa, e colocar isso sequencialmente, isso ocuparia 48 horas. Como que a gente não vai se perder no meio das prioridades? A gente está psicologicamente observável. Nós precisamos da graça de Deus para saber lidar com as coisas que a gente tem de fazer. A gente quer família, carreira, ministério, vida, tempo de descanso, lazer e entretenimento. Como que vai juntar tudo isso em 24? Não cabe. O que é que a gente faz? Vamos jogar fora. O quê? Também não consegue jogar fora as coisas. É aí que entra a memória e esquecimento. Eu sei que, com certeza, a gente fala, e a gente sempre tem aquele testemunho, não, mas isso aqui eu não posso jogar fora. Foi Deus que deu, eu orei, fiz campanha, Deus abriu a porta, agora eu vou jogar fora. Como é que eu vou jogar fora? Não posso me desfazer disso, é pecado. Por que eu fui pedir? Deus, é da vontade dele. E aí a gente não consegue ordenar a vida. A palavra de Deus, ela é luz para a gente. Ela é diretriz para o nosso coração. Ela é sabedoria para mim e para você, para a gente poder ajustar a nossa vida, para a gente fazer as coisas que Deus quer que a gente faça para a glória dele, de maneira que tudo isso, por mais que exercite a gente fisicamente, traga até cansaço para a gente, desgaste por muita atividade, mas em todas as coisas a gente pode olhar e dizer, Deus, obrigado, porque teu nome foi glorificado, e isso me trouxe alegria. Irmãos, Deus não quer que as coisas que ele deu para a gente virem fardo. Ministério não pode ser fardo, carreira, você não pediu, você não estudou, Deus não deu condições do seu trabalho, sua família, seu casamento, seus filhos. Isso, de alguma forma, pode exigir de nós suor do nosso rosto, cansaço e um monte de coisa, mas o objetivo maior disso tudo é dizer, Deus, eu te glorifico, eu estou feliz, porque o teu nome está sendo glorificado na minha família, no meu trabalho, na minha vida na igreja, em tudo aquilo que eu faço. Deus deseja. Eu não quero ser triunfalista com isso, mas Deus nos deseja plenos em tudo aquilo que a gente faz. Por isso, a gente precisa pensar essa relação entre aquilo que a palavra de Deus diz que é para a gente não esquecer, porque isso vai ser valor e critério na hora das nossas escolhas. E vigiar as nossas fraquezas internas e as demandas que eu tenho, que você tem, que faz com que você se esqueça daquilo que não é para esquecer. Memória e esquecimento e o uso do tempo para que a gente possa viver para a glória de Deus. A ceia manda a gente fazer as coisas em memória de Cristo Jesus. Então nós vamos pensar sobre 3 lições desse texto para nós. A primeira delas, preste bastante atenção nisso, são verdades que a gente já sabe, viu, irmãos? São coisas que você fala, mas ele vai falar da ceia, você está falando da morte de Jesus, já sei que Jesus morreu, é a carne, o pão partido, derramou sangue. A gente precisa se lembrar, em primeiro lugar, à luz do texto, de que Jesus é vida, ele é a nossa vida. Com certeza, quando a gente está cansado, estressado e se perdeu nas prioridades, a primeira coisa que a gente diz é dizer, eu estou morto.
A coisa mais horrível é quando você chega no seu trabalho, amanhã é segunda-feira, eu lembro quando tinha culto de manhã na outra igreja que eu era, quando eu escutava era fantástico, à noite, e aí eu falava, meu Deus, amanhã é segunda. É a coisa mais horrível, quando você levanta na segunda, não porque você vai trabalhar, porque trabalhar é uma delícia, mas quando você está morto para aquele trabalho, aí você fala, ai Deus, eu não acredito. É tortura, vira um fardo, ou então é o casamento. Ai, não acredito que eu vou ter que sair do trabalho e voltar para casa. Estou morto. A ceia quer lembrar a gente de que Jesus é a nossa vida. Onde está isso no texto? Isto é o meu corpo que é dado por vós. Tomai o pão e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. O pão é um sinal para nós de que o corpo de Jesus Cristo... O corpo de Jesus Cristo, preste bastante atenção nisso, o corpo glorificado de Jesus, aquele corpo que eu não sei como é, e que você não sabe como é, já pararam para pensar nisso? O corpo que Jesus foi, ele entrou na eternidade, ele foi assunto aos céus com aquele corpo. Como que é aquele corpo? Comia, porque ele comeu depois da ressurreição com os discípulos. Mas é um corpo sem morte, sem marca do tempo, sem doença. É com este corpo que ele está lá, e foi isso que ele disse lá nos evangelhos na ceia, e é isso que Paulo está lembrando para nós. Tomai e comei, isto é o meu corpo, que foi dado, entregue por cada um de nós. Jesus é a nossa vida, mas não essa vida aqui. Não é essa. No momento que a gente pega o pão e a gente se lembra do sacrifício de Cristo Jesus, a gente deve trazer à nossa memória que Cristo tem um corpo glorificado como nós teremos quando estivermos com Ele lá na glória. O que isso tem a ver com memória e esquecimento? Tem tudo a ver, porque quando a gente, uma das grandes questões que fazem a gente se perder aqui neste mundo, é que a gente esquece que a nossa vida verdadeira, irmãos, não é aqui, mas é na eternidade. Se quer se perder e dizer, perdi vida, mesmo conhecendo Cristo, é quando a gente perde o foco da eternidade, esquece do céu, e esquece que a nossa vida aqui, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Todas as coisas, elas serão consumadas. E Cristo Jesus é aquele que restaura a criação que foi manchada pela queda, nós vimos bem isso em Gênesis. Ele nos dará este corpo glorificado que nós tanto ansiamos. Nós somos pessoas que estamos aqui e temos saudade do céu, e quando a gente não se liga que a gente está com saudade do céu, a vida perde sentido. E essa é uma questão que traz angústia para o crente, traz um desespero que você diz, Deus, está tudo bem na minha vida, eu trabalho, eu tenho família, eu estou na igreja, está tudo, mas eu não estou, falta sentido. Irmãos, hoje é o dia da gente parar e pensar que Jesus Cristo é a nossa vida e que nós não encontramos sossego no nosso coração a não ser nele, a não ser em Jesus. E é por isso que no momento da ceia, quando a gente pega o pão, a gente deve exercitar a nossa memória, não apenas nesse momento, mas todos os dias da nossa vida e dizer, Espírito de Deus que habita em nós, Ele vai trazer comunhão. A gente, de alguma forma, a partir da palavra, sente comunhão com Cristo Jesus. Mas em quê? Qual é o ponto comum entre nós e Cristo? É olhar para Ele e dizer, o Senhor morreu, ressuscitou, tem um corpo glorificado e já ascendeu, já está na eternidade, no céu. Eu não vejo a hora de estar com o Senhor junto. Jesus é a nossa vida, significa que Ele deseja produzir no nosso coração anseio pelo céu. E isso está na Bíblia. E a Bíblia manda a gente exercitar a memória nisso. Já pararam para pensar? O mundo que a gente vive não deixa a gente pensar e ansiar o céu. Essa é uma luta que a gente trava na nossa cultura. O nosso mundo é o mundo daqui e agora. Lembra na utopia da semana passada? Não tem mais senso de futuro. Passado perdeu tradição, o presente com o futuro se juntou. Para que eu vou esperar alguma coisa? Tem que fazer acontecer. É agora. E aí chega a palavra de Deus, dizendo que Deus plantou em nós uma sede pela eternidade.
Nós temos na nossa estrutura de filhos de Deus um desejo pela eternidade, e que se a gente não for aos pés de Cristo, de Cristo Jesus dizer, você é a minha vida, e eu desejo esse corpo glorificado, não estou pedindo para o Senhor voltar antes. Volte no tempo que for necessário, mas até lá, eu quero esse anseio dentro de mim. A questão é o anseio pela eternidade. E não pedir para Deus abreviar o tempo. Não é a fuga, não é a covardia, não é jogar fora as coisas que Deus nos deu. Talvez você diga, pastor, parece que eu gosto muito da vida, por que eu quero pensar no céu? Não é isso. A questão que a palavra de Deus está dizendo para nós, meus irmãos, é que a gente não exercita a memória quando a gente está entretido com as luzes deste mundo. E este mundo bombardeia a gente de luzes, mas nenhuma delas tem o esplendor da face de Deus. O esplendor da face de Deus é algo que atrai o nosso coração, porque há um lugar no meu coração e no teu que só Cristo Jesus pode ocupar. Mas o fato dele ainda ser nossa vida, isso a gente precisa se lembrar, também está ali no outro versículo, quando ele diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. A palavra aliança é pacto. A gente não pode se esquecer que Deus em Cristo Jesus fez um pacto com a gente. A gente não pode se esquecer que Deus em Cristo Jesus fez uma aliança com a gente. O que eu fiz para Ele? Nada, ela é unilateral. Mas ela envolve a minha vida. Ele garante tudo, mas está na garantia me tornar comprometido. Está na garantia me tornar comprometido com Ele em tudo aquilo que eu faço. Por isso, no pacto da aliança, não tem como dizer, Deus, eu vou à igreja para ouvir uma palavra e durante a semana eu continuo aqui, o Senhor não precisa cuidar de nada, muito pelo contrário, o pacto é com a gente por inteiro. Deus tem interesse em todas as coisas. A gente viu em Gênesis 1 e 2, que Deus, quando nos criou, nos fez a sua imagem, a sua semelhança, Ele nos deu coisas dele, que a gente chama de atributos, que Ele só deu para o homem: capacidade de ter família, capacidade de administrar a criação e trabalhar, e capacidade de se relacionar espiritualmente com Ele. Por isso, irmãos, por mais que a gente tenha essas capacidades, a gente só vai encontrar satisfação plena no trabalho, na família, no ministério e na vida com Deus, quando a gente se voltar para o pacto e disser, Deus, o Senhor é minha vida. Esse é um exercício de memória difícil, porque ao longo da vida a gente pega coisas para nos dar sentido. Não sei se vocês já falaram para pensar nisso. Eu, várias vezes, busco sentido em um monte de coisa. Às vezes até para esquecer das lutas, até para esquecer dos problemas, ou para não precisar enfrentar determinadas situações. Mas o nosso Deus, que é vida, é aquele que sabe chamar o nosso coração para Ele e mostrar e fazer a gente se lembrar de que Ele tem uma aliança com a gente. Essa aliança ela é unilateral, partiu dEle, Ele executa todas as coisas, e o mediador que garante essa aliança, o fato da gente estar comprometido com Ele, sinto muito, não é a gente vir à igreja ao domingo. E nem a nossa postura de evangélico ou crente lá no trabalho, ou as coisas que a gente faz e dá certo. Mas o que faz de fato a gente estar na aliança foi o que Cristo Jesus fez por mim e por você lá na cruz. Ele é quem garante. Ele é a garantia de que eu estou na aliança. Já pararam para pensar nisso? Deus não aceita você por aquilo que você é. Deus não aceita por aquilo que a gente faz. Não vem, o mundo que a gente vive diz assim, todos nós somos filhos de Deus. Mentira! Deus tem um filho, Jesus. E para eu ser filho de Deus, eu tenho que estar no Filho de Deus, que é Jesus. Não tem nada que eu possa fazer para ser filho de Deus, a não ser aceitar o que Cristo fez por mim. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós somos irmãos de Jesus, co-herdeiros com Ele. Ele nos deu a nossa vida, Ele nos deu a vida dEle para que a gente possa abrir mão da nossa. E isso é que significa, olha, eu estou num pacto, eu estou na aliança, eu vivo em compromisso com Ele, lá no meu trabalho. E essa aliança me dá vida para trabalhar.
Essa aliança me dá vida para ser marido, para ser mulher. Essa vida que é Jesus me dá condições de estudar, de lidar com problema, de enfrentar a pobreza, de enfrentar os perigos da riqueza, de enfrentar um monte de coisa e discernir todas as coisas e ainda assim não sufocar com as coisas desta vida o anseio pela eternidade. Jesus é a nossa vida. A gente precisa se lembrar disso. Olha, desculpa, mas a palavra de Deus está dizendo para mim, para você, que meu filho não é minha vida. Meu casamento não é minha vida. Tua carreira não é tua vida. Nada nem ninguém pode ser tua vida, porque tudo isso vai passar. Mas a nossa vida é Cristo Jesus. Ele permanece para sempre. Se a gente estivesse numa igreja ultrapenteca, eles iam dizer, aleluia, glória a Deus. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que a gente diz, Deus, eu te glorifico, mas socorro. Irmãos, vamos tirar as sandálias dos nossos pés. Nós estamos em terra santa. Tirar as sandálias dos pés, como Moisés lá em Êxodo 3, é ficar vulnerável. A gente coloca outras coisas como vida no nosso coração. Não é verdade? Quem ensinou isso pra gente? A gente nasceu assim. A gente se agarra em algumas coisas. Ai, não, Deus, deixa essa vidinha aqui comigo. Eu conjugo muito bem com o Evangelho. E Deus, às vezes, não tira, não. Às vezes a gente tem uma ideia de que eu gosto tanto que Deus vai tirar. Não tira. Mas Ele não deixa de denunciar e dizer, está agarrado. Jesus é a nossa vida, irmãos. Só Jesus é a nossa vida. Em Gênesis ficou muito claro para nós, nesse primeiro semestre, que nada nem ninguém vai fazer por você o que Cristo pode fazer. A coisa mais incoerente você exigir que seu trabalho dê satisfação, ou que uma pessoa possa proporcionar no seu coração aquilo que o nosso Salvador, Jesus Cristo, pode proporcionar. Onde está o nosso coração? É aí que está o nosso tesouro. Foi Ele que disse. Onde estiver teu coração, é aí que estará teu tesouro. Isto é o meu corpo. Este é o cálice da nova aliança. Jesus é a aliança e nós temos uma aliança com Deus. Deus, diferentemente de nós, Ele não se esquece. Mas a gente se esquece de que este corpo foi entregue e que este sangue foi derramado e nós temos um cálice da nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Ele passou a ser a nossa vida. Agora, irmãos, também Deus sabe atrair o nosso coração para Ele. Esse sermão não tem que fazer a gente sair daqui, ai meu Deus, eu não quero, não é para mim. Não, esse sermão tem que fazer a gente dizer, Deus, o Senhor é tão exato na Tua palavra, denuncia meu coração. Mas ao mesmo tempo, Deus é aquele que sabe atrair a gente para Ele e nos deixar vulneráveis a Ele. Eu tenho certeza que por mais agarrado que a gente esteja a algumas coisas, e eu digo a vocês que eu tenho as minhas coisas agarradas do meu coração, não pense você que falo de cima para baixo, muito pelo contrário, o pastor é Cristo e nós, as suas ovelhas, estamos ouvindo Ele falar pela sua palavra. Mas ao mesmo tempo, irmãos, vem um conselho da palavra de Deus que sabe nos dizer, entrega todas as coisas. Ouse entregar aquilo que a gente não tem coragem de entregar. Isso já foi tese de teologia ao longo da história, e teve um teólogo que disse assim, se você não entrega, deixa Deus tomar. Que nesta noite a gente caia aos pés de Jesus dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor seja a minha vida. Eu não quero viver minha vida. Eu não quero viver a vida do outro. Também não quero viver a vida que o outro acha que eu deveria viver. Eu quero viver a vida de Jesus, porque ela me liberta, de mim e dos outros. E a gente vive uma liberdade de ser, quando a gente prova, a gente diz, eu não quero mais me aprisionar em mim mesmo. Jesus é vida, irmãos, e a gente precisa se lembrar disso para viver bem. A gente precisa se lembrar que Jesus é nossa vida para trabalhar amanhã, para enfrentar o segundo semestre, para não se perder nas prioridades, para não colocar as coisas nos lugares errados e para aceitar desafios que Deus quer que a gente enfrente. Jesus é vida, Ele é a nossa vida. Entregou o seu corpo e derramou o seu sangue para que a gente troque de vida e não viva mais a nossa vida, mas encontre nele
o alvo para a gente atingir, e Ele está lá em glória. E por isso que a gente, quando pensa no corpo de Cristo, a gente diz: Deus, eu não vejo a hora de estar na eternidade com o Senhor. Talvez, irmãos, você diga assim: mas não, a vida aqui é tão boa, ter corpo é muito bom. Mas fique tranquilo, lá nós já disse isso em tempos passados, nós vamos, se a vida aqui, com o mundo jaz no maligno, tem os seus nuances de beleza, imagine a criação restaurada, irmãos. A eternidade é a criação restaurada. Lá no céu nós não vamos ficar o dia inteiro cantando, fique tranquilo, é uma bênção, mas você fala: meu Deus, o dia inteiro, não envelhece, não tem tempo. Não, irmão, nós vamos viver a criação, sem enfermidade, tudo isso em volta da redenção e do Cordeiro. Imagine a criação toda vivendo a vida sem o assédio do mal, sem a presença, as vulnerabilidades nossas por causa da queda e do pecado. É uma alegria. E o mundo de hoje bombardeia a gente com coisas dizendo: troque Jesus como vida e encontre prazer nisso, naquilo outro, longe dele. E aí a gente se perde nas prioridades e diz: Deus, eu não consigo colocar minha agenda no lugar. Deus, eu não consigo fazer tudo que eu escolhi para fazer. Acho que eu escolhi coisas que eu não deveria ter escolhido, mas agora eu gostei, não consigo largar. Eu sou uma complexidade, nem psicólogo dá conta de mim. O que a gente faz? Vamos nos lembrar: Jesus é vida. Jesus é a nossa vida. Mas a gente também precisa se lembrar, irmãos, que a gente se esquece. Ainda bem que o pacto é unilateral, porque se dependesse da gente para ele funcionar, terminou de assinar, já tinha rasgado o papel. Não dava certo. Ele é unilateral porque Deus que garante, faz a gente descansar. Só que na garantia ele gera compromisso. Não sei como, mas ele gera. Soberanamente ele mexe na nossa vontade e a gente diz: não é que eu estou comprometido com Deus, e não é que eu estou gostando de ser parecido com Cristo, e não é que eu estou crente. Quem está fazendo isso? Porque eu não sou assim, mas Cristo está aqui, e a gente vai dizer: isso é graça. Isso é graça. De Gênesis a Apocalipse a gente vê isso. O homem sempre errado e Deus permanece o mesmo. O homem sempre infiel e Deus sempre dizendo: estou aqui, cheio de amor. A igreja de Corinto, que Paulo está escrevendo, é uma igreja, pensa na igreja que acho que nenhum pastor gostaria de pastorear. É essa aqui, porque é a igreja que ela tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, só tem enrosco. E eles se esqueceram também. E nós nos esquecemos. E Paulo, escrevendo para eles, disse assim: vocês participam indignamente. Ele disse: peguem o pão em memória dele, bebam o cálice em memória dele, ele é vida. Agora, não participe sem memória, porque a gente se esquece. E ele, pontualmente, em outros versículos anteriores, ele põe o dedo na ferida dizendo: vocês se esqueceram aqui. Vocês estão participando sem discernir. Como é que a gente se esquece? Como é que a gente participa das coisas? Olha só. O problema não é se esquecer. O problema é que a gente continua a fazer as coisas sem lembrar. Já pararam para pensar nisso? Exercício de memória. Lembra aí de uma bênção que Deus te deu. Pode lembrar. É para lembrar. Você orou, foi da vontade de Deus, Deus abençoou. Agora pensa aí, quanto tempo já passou? Eu fiz uma listinha aqui no canto. Como é horrível quando a gente perde a reverência para uma coisa que Deus fez. Você perde a reverência, mas você continua fazendo. Tem coisa pior na vida do que fazer sem lembrar o porquê daquilo. Deus, eu estou aqui nesse trabalho, foi uma coisa tão clara, um chamado do Senhor para eu cumprir o mandato cultural para a glória de Deus, e o Senhor me pôs aqui soberanamente, e agora perdeu o sentido. Mas eu continuo fazendo. Eu não tenho forças. A coisa mais difícil quando a gente pensa em projetar, talvez você tenha dito no início do sermão: não, eu não quero pensar no amanhã.
Eu não quero projetar nada, já está tudo. Eu estou trabalhando, estou na casa, eu estou aqui, estou lá, estou fazendo tudo. A questão não é fazer, a questão é fazer lembrando. Lembrando, porque se Jesus é vida, ele vai fazer a gente fazer direito. O que está sendo discutido no texto de Coríntios, que Deus quer falar para mim e para você, é fazer com a reverência do sacramento. Só que isso concorre com o descuido. É aí que entra o esquecimento. Entre o descuido e a reverência. Descuide a reverência, e aí tudo vira normal, só que as coisas, elas caem numa superficialidade que a gente diz, eu estou fazendo, mas não preenche meu coração. Não preenche meu coração, eu estou fazendo para ser, quando na verdade quem me faz ser é Cristo Jesus, Ele que é a minha vida. Aí as coisas viram mero ritual, isso pode acontecer no culto, irmãos. A coisa mais fácil do crente perder foco é com as coisas do sagrado. A gente ora, a gente canta, a gente... Não estou dizendo que é essa a sua condição, mas a gente é assediado para isso. Ora, canta, ouve, vem à igreja, participa da ceia, contribui, dá oferta, são coisas bíblicas, mas fazendo, mas sem reverência. Se a gente faz as coisas que Deus nos deu para fazer sem reverência, indignamente, se esquecendo de que Ele é a vida, aí... Esse é o perigo maior. A gente não faz mal só para a gente. Coitado de quem convive com a gente. A gente faz mal um para o outro. E é aí que o melhor amigo diz, olha, você precisa cuidar de você. É aí que a mulher diz, alguma coisa está errada com o marido. É aí que o marido diz, meu Deus, eu não sei o que faço com a minha mulher. É aí que o filho fala para o pai, pai, vai se tratar. É aí que a igreja diz para o pastor, pastor, cuida de ti. É aí que o pastor diz para os amigos na igreja, irmãos, vamos revisar a vida. Não basta você dizer assim, pastor, o problema é meu, eu estou fazendo mal para mim. Não, isso está expresso. E talvez você magoe as pessoas que você mais ama. Sem querer. A maior incoerência. Deus, mas eu não queria, eu tenho uma ira, uma irritação, que quando a minha mãe está perto, a pessoa que eu mais tenho intimidade, eu explodo com ela. E aí eu disse, mas ela é a pessoa que eu mais amo. É minha confidente, minha amiga, que ora por mim, papapá. E meu marido é um santo homem de Deus. Mas quando ele chega, raspa o fósforo, pergunta, tá tudo bem? Não tá. Eu não me aguento, explodo com as pessoas. Perdeu a reverência. Está fazendo, mas esqueceu. Perdeu o sentido. E aí a gente diz, Deus, eu estou jogando fora. Fazendo, mas eu estou jogando fora as coisas que o Senhor me deu. Irmãos, a gente se esquece. Mas Deus não. Ainda que a gente se esqueça. Terceira lição desse texto da ceia. A gente precisa se lembrar que Jesus é a nossa vida, mas que a gente se esquece, perde reverência e fica descuidado com as coisas. E isso desemboca nas relações horizontais que a gente tem. Mas a gente também deve se lembrar que a gente precisa vigiar em tempos de bonança. Todas as vezes que a gente se esquece e que as coisas estão tudo, nada acontece, está tudo bem, eu estou seguindo a minha vida, tarará, está tudo tranquilo, ligue as antenas, abre os teus olhos, vigie teu coração. O texto diz que Deus, quando, olha, não vamos comer e beber sem discernir, nos esquecendo indignamente, esquecendo a memória. Porque se isso acontece, Deus sabe não castigar, preste bastante atenção nisso, Ele não castiga, mas Ele disciplina. Castigo foi posto sobre Cristo, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, não tem essa visão em memória de Deus. Ele não castiga, mas Ele sabe disciplinar exatamente você e a mim. Sabe por quê? Porque nós somos filhos. Essa é a maior prova de que Ele nos ama, de que Ele nos tem perto dEle, nele, apesar de nós nos esquecermos dEle. E Ele promove a experiência exata para que eu e você aprendamos a voltar à vida, que é Jesus. É por isso que o nosso sofrimento na disciplina tem que ser tido como uma coisa pastoral para nós. Deus está me chamando para eu olhar Jesus como vida.
É por isso que hoje a gente deve parar e escutar a voz do nosso coração, pela graça de Deus, e dizer: Deus, por que eu estou sofrendo? Deus, ou por que eu não estou sofrendo? Está tudo bem na minha vida, o Senhor não está me chamando para nada. Tá, a gente que não está ouvindo. Tempo de bonança, não estou dizendo aquele tempo que Deus, 7 anos da vaca magra, 7 anos da vaca gorda, da gorda para magra. Não, muito pelo contrário, Deus dá mesmo, pô, a gente peregrina no deserto, depois entra na terra, beleza. Mas, meus irmãos, Deus sabe nos levar para o deserto para saber o que está no nosso coração, para mostrar o que está no nosso coração. Deus sabe deixar a gente passar fome, passar pela necessidade, um monte de coisa que não necessariamente seja física, mas para a gente saber, para ver o quanto nós dependemos dele. Agora, quando a gente entra na terra, estou me referindo ao texto do Antigo Testamento, a gente não pode se esquecer e dizer: foi Deus que me fez entrar aqui, e Ele me fará permanecer neste lugar. Se a gente costuma se esquecer, a gente, com certeza, em tempos de bonança, vai dizer: eu esqueci que foi Deus que criou as circunstâncias para que eu esteja aqui. Na igreja de Corinto, e isso acontece com a gente, quando a gente está em tempos assim, é muito cômodo a gente olhar para o outro e dizer: mas olha, aquele irmão, ele não está entendendo que no tempo da bonança ele não está vigiando, vai cair. Aí Paulo está dizendo: não julgue o outro, olhe para você. Porque Deus não vai castigá-lo, Deus vai discipliná-lo, porque ele também é filho. Caminhando para o fim da nossa meditação, eu queria colocar isso em termos mais práticos para nós, em algumas sugestões, para que a gente possa avaliar. Irmãos, não vamos desprezar. Hoje é um dia de ceia. E ceia é um sacramento. O que é um sacramento? O sacramento é um trabalho que Deus deixou para nós, para nos fazer lembrar de quem Ele é e do que Ele faz. Por isso que a gente precisa periodicamente cumprir e exercitar. Ele não tem poder para nada, Ele não vai fazer milagre. Mas Ele vai fazer com que a gente se lembre de quem Deus é e daquilo que Ele faz. Hoje é ceia. Então não vamos desprezar os sacramentos. Ceia é o momento da gente dizer: Jesus é minha vida. Mas meu coração quer outras coisas para ser vida. E eu esqueço. Mas Deus sabe me disciplinar pelo sofrimento, porque eu sou filho. Deus, nesse sentido, a gente não pode se esquecer da ceia, porque Ele é a nossa vida. Eu queria que a gente não se esquecesse que a Bíblia manda a gente congregar periodicamente, porque isso traz a revelação de Deus para a congregação. E isso nos enche de Cristo. Deus também manda a gente meditar na palavra e falar com Ele diariamente, porque isso traz vida para nós. E Deus também manda a gente se lembrar de que é Ele que nos sustenta. Por isso que toda vez que a gente tem ou não tem oferta para dar, pelo amor de Deus, eu quero que vocês vejam por isso que eu estou dizendo, a gente deve se lembrar e dizer: Deus, foi o Senhor que me deu aquele emprego. E o Senhor tirou aquele emprego. E eu não tenho oferta para dar. Me ajuda a depender do Senhor na escassez. Que no orar, no ler a Bíblia, no estudar a Bíblia, na ceia, no culto, em todas as coisas que diz respeito à nossa vida com Cristo, que são ritos, a gente não se esqueça de que eles estão debaixo do guarda-chuva do sacramento, para a gente se lembrar quem Deus é e o que Ele fez, e que Jesus é a nossa vida. Por isso faz sentido buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vamos pensar a nossa vida nesse semestre, a nossa agenda, as nossas escolhas, a partir da nossa vida que é Jesus. A partir da nossa vida que é Jesus. Vamos pensar as coisas que a gente quer, a partir da nossa vida que é Jesus.
Vamos pensar as coisas que a gente vai dizer, eu vou correr atrás disso, a partir da nossa vida, que é Jesus. Que de fato, nesta noite, nós tenhamos sabedoria para avaliar o que nos leva a gente se esquecer de que Jesus é a nossa vida. Irmãos, não vamos continuar fazendo, se tem alguma coisa na sua vida que você faz sem reverência e de uma forma descuidada, e o produto na prática é que você magoa as pessoas que você mais ama e fere pessoas, isso significa que a gente já se esqueceu de que Jesus é a nossa vida. Não adianta você procurar essa pessoa e dizer, eu vim me consertar com você. Não adianta chegar para o chefe amanhã e dizer, não, pelo amor de Deus, daqui... Não, a gente tem que ir na raiz. E a raiz é de Jesus, eu quero que o Senhor seja a minha vida. Eu quero pegar o pão e dizer, eu anseio a glória. Eu quero chegar a um corpo glorificado. Me ajuda a viver aqui. Vamos repensar a nossa agenda desse semestre? Vamos repensar as nossas escolhas? Vamos pensar as nossas atividades e o anseio do céu em cada uma delas? Não é para parar de fazer. Mas onde está o anseio pela eternidade? Não tem, pastor. Me entreti com as coisas dessa vida. Fique tranquilo. A aliança é unilateral. Ele sabe chamar as suas ovelhas de volta. Isso é problema dele. Mas amorosamente ele sabe trazer você. Agora, quando ele trouxer, em disciplina de amor, levante as mãos e diga, Senhor, obrigado. Porque eu aprendi. Não vamos ter medo de Deus e nem da disciplina. Olha, irmãos, as coisas que eu mais louvo ao Senhor na minha vida, esses dias eu estava pensando nisso. Enquanto a gente tem pecado que a gente não sabe que tem, mas não consegue arrancar. Não é horrível isso? Fala, Deus, eu tenho esse negócio em mim, não arranca, não sai de jeito nenhum, eu sinto. E aí, quando eu não quero sentir, mas eu sinto, e aí eu fico fingindo, não tá, isso é tortura. Aí eu falo, Deus, a oração promove uma situação para arrancar e matar esse negócio dentro de mim, e Deus promove. Dói, mas não é uma benção. Quando você passa por uma situação e diz, Deus me limpou. Ufa, saiu um fardo do pecado, agora eu estou com um jugo suave. É a vida de Jesus. O que nos escraviza, irmãos? Que impede a gente de correr livremente o caminho. Hoje é um dia da gente dizer, Deus, eu não estou pedindo coisas novas. Eu estou pedindo leveza no caminhar. Leveza no caminhar. Me dá leveza para trabalhar amanhã. Me dá leveza para permanecer no meu casamento. Me dá leveza para encarar o ministério. Me dá leveza para encarar os desafios da minha profissão. Me dá leveza nas minhas relações interpessoais. Mas a leveza da graça de Deus. Que o Espírito de Deus que habita em nós, que está aqui falando com a gente, ele nos leve ao quebrantamento. Amém? Vamos orar? Nós vamos ceiar hoje. E Paulo desafiou a igreja de Corinto a examinar para depois comer. É bíblico esse exame, irmãos. Esse autoexame que faz com que a gente, uma vez a palavra trazendo luz para o nosso caminhar, a gente possa de fato dizer, Deus, eu quero comer me lembrando que Jesus é minha vida. Esse exame não é privativo da ceia, é para ceiar sem condenação. Então você pode se conhecer pela palavra, pela verdade. Então vamos pedir para Deus trazer confissão no nosso coração nesta noite, antes da gente ceiar. Vamos ter um momento de silêncio e de confissão diante de Deus, e de autoexame e confissão. Senhor, a gente não quer encobrir as nossas transgressões, mas a gente quer confessar e pedir força para deixar e alcançar a misericórdia. Tua palavra diz isso, o que encobre as transgressões não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Ó Deus, é tão difícil para nós. Ó Deus, mas tua palavra também é tão clara e mostra como o nosso coração não exercita a memória de que Jesus é a nossa vida. De que nada vai nos fazer feliz a não ser Cristo Jesus. De que o Senhor colocou uma saudade do céu no nosso coração e a gente não vai encontrar descanso em nada nesta vida a não ser em Jesus. E é por amar o Senhor e encontrar descanso no Senhor que a gente vai fazer bem as coisas que o Senhor nos deu para fazer aqui.
Deus, revela isso no nosso coração. Imprime isso, Espírito de Deus, no nosso coração. Converte o nosso coração para a verdade da palavra. Dá fé no nosso coração, Deus, para a gente acreditar e se entregar e se render à Tua palavra, Deus, e não concorrer com o Senhor, e não conjugar coisas com o reino de Deus, e não competir, Senhor Deus, numa luta de braço com o Senhor, mas que a gente tenha um coração resoluto aos Teus pés, um coração rendido aos Teus pés, um coração sem resistência nenhuma a Cristo Jesus, à vida de Jesus. Senhor, a gente encontra liberdade quando a gente vive a vida de Jesus. Deus, a gente quer dizer para o Senhor, cheio de quebrantamento pela Tua palavra, nesta noite, não queremos viver para nós queremos encontrar vida, e vida abundante em Cristo, nosso Salvador. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida, diz a Tua palavra. Vida verdadeira, vida abundante, é isso que nós precisamos para encarar amanhã, para permanecer, para viver as coisas que o Senhor nos deu graciosamente, que te louvam, Deus, coisas que o Senhor fez de uma forma maravilhosa, que são lindas de se ver, Deus, mas nós pedimos coração para desfrutá-las. Nós pedimos, ó Deus, postura correta para cumpri-las. Deus, que não haja neste semestre mais a postura de se esquecer dos Teus sacramentos. Coisas que o Senhor nos deixou, Deus, para que nos atraem a Cristo, que é a nossa vida. Que neste dia de ceia a gente se lembre de ceiar. E se lembre que esta ceia aponta para a eternidade, e que mês a mês a gente esteja aqui. E que a gente se lembre do lugar da Tua palavra, que a gente se lembre do lugar da provisão que o Senhor faz para nós, que a gente se lembre de todas as coisas, do quanto a gente precisa do Senhor para fazer o que a gente precisa fazer. Se nos esquecemos e estamos em meio a sofrimento, por favor, ajuda-nos a perceber Tua disciplina amorosa e cuidadosa, para que possamos provar a vida em Jesus. Queremos vida, Senhor, pedimos vida, água para o sedento, alimento para o que está faminto. Deus, pedimos vigor para o que está cansado, despertar para o que está indiferente e apático, Deus. Pedimos que Cristo Jesus atraia o nosso coração para Ele mesmo. O Senhor é o nosso pastor e a nossa confiança está em Ti. E a Tua palavra diz que o Senhor sabe buscar as Suas ovelhas. A nossa oração é do Salmo 119. Desgarramo-nos como ovelha, procura os Teus servos, porque nós não nos esquecemos dos Teus mandamentos. Procura-nos nesta noite, Pastor Jesus. Procura a minha vida, Senhor. Ajuda-nos a deixar aos pés da cruz nesta noite, Deus, coisas que nos trazem irritabilidade nas nossas relações. Coisas, Senhor Deus, que nos fazem, ó Deus, fazer coisas que nós condenamos, coisas que nós não gostaríamos que fizessem conosco, seja em palavras, em pensamentos, em atitudes. Ajuda-nos a viver plenitude, vida de Jesus, no nosso trabalho. Ajuda-nos a viver uma vida abundante no nosso ministério. Ajuda-nos a ter e viver uma vida abundante nas nossas relações interpessoais. Ajuda-nos a viver uma vida abundante, ó Deus, em todas as coisas que o Senhor nos deu para ser, ter e fazer. Que Cristo Jesus seja o primeiro em todas as coisas da nossa vida. E todas as coisas da nossa vida seja para a glória dele. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém.